No vídeo passado sobre compressores, a gente viu a importância de ter uma análise preditiva juntamente com monitoramento online para garantir a operação de ativo tão crítico quanto de um compressor. Nesse vídeo eu quero te mostrar na prática um exemplo aqui na plataforma da Traction para a gente enxergar as condições dos elementos girantes de um compressor parafuso. Então vamos lá, como funciona aqui a compressão de um compressor parafuso? Então basicamente a gente vai ter esses dois elementos helicoidais, ou seja, esses elementos no formato de parafuso, e eles vão estar trabalhando de forma complementar. Então basicamente eu vou ter um parafuso que vai ser o fêmea e um parafuso que vai ser o macho. E a interação deles vai estar esmagando o ar e aumentando a pressão dele para que ele possa entregar essa pressão mais alta para o sistema. Então basicamente aqui eles vão estar trabalhando, nesse esmagamento do ar enquanto ele vai passando. Então a relação aqui que eles vão estar trabalhando lembra muito a relação de engrenamento, a relação de engrenagens mesmo. Então basicamente aqui no meu fêmea eu vou ter esses espaços aqui côncavos e no meu macho eu vou ter essas partes externas, Então funciona bem como os dentes de uma engrenagem, Só que aqui nos parafusos eles chamam de lóbulos, basicamente essa é a diferença, mas a relação de engrenamento aqui, a relação entre esses dentes vai funcionar de forma muito semelhante. Então basicamente a velocidade que eu vou ter de rotação, tanto do meu macho quanto do meu fêmea, vai ser definida pela função dessa relação de engrenamento, ou seja, a relação que eu vou ter dessas partes externas do meu macho e da relação dessas concavidades da minha fêmea. Então agora vamos olhar aqui, já aqui na plataforma da Traction, uma análise espectral aqui já olhando na aceleração para a gente ver a vibração desses elementos. O que é interessante aqui é que a gente está enxergando de forma separada cada componente, porque como eles estão rodando em velocidades diferentes, a gente consegue através da análise espectral olhar cada componente individualmente. Então vamos lá, primeiro olhando aqui na esquerda, a gente vai estar vendo as frequências mesmo, que vão estar ocorrendo devido à rotação do meu parafuso fêmea. Então basicamente aqui a gente vai ver um pico de intensidade aqui próximo de 500 Hz e aqui a gente vai estar vendo a intensidade mesmo devido à própria rotação dele, e aqui a gente vai estar vendo essa sidebar, que é normal de acontecer de vibração, desses harmônicos aqui acontecendo nessa formato aí de sino que lembra muito uma gaussiana, e a gente vê que eles têm baixos harmônicos, Então aqui eu estou com uma operação regular, com uma boa condição do meu elemento fêmea. E olhando aqui agora para a direita, a gente vê, próximo aqui de 1500 Hz, as frequências decorrentes da vibração aí, da rotação do meu parafuso macho. Então basicamente eu tenho de forma muito semelhante à do meu parafuso fêmea, um pico de intensidade aqui próximo dos 1500 Hz e uma sidebar também, ok, normal de operação regular desse tipo de equipamento, e eu vejo baixos níveis também de intensidade dos meus harmônicos, mostrando que eu tenho uma operação regular aí do meu componente. E aqui no meio a gente vai estar enxergando essa frequência de interação, Essa frequência média que eu vou ter realmente da interação dos dois elementos. Então aqui de forma muito semelhante, eu vou ter esse pico aqui no meio, esses dois picos aqui mais intensos que a gente consegue enxergar, e esses harmônicos de nível mais baixo mesmo, Mostrando que essa operação está ocorrendo, a gente vê como se fosse a média dessas duas interações. A gente consegue ver que ambos os meus componentes, tanto a interação entre eles, conseguem estar operando de forma regular, e eu consigo ver que os meus elementos estão em boas condições. Assim a gente consegue enxergar realmente como se fosse um raio-x e enxergar as condições dos meus elementos girantes aqui no meu compressor parafuso e garantir que um equipamento tão crítico quanto desse meu compressor está em boas condições e eu consigo enxergar de forma muito mais clara. Então basicamente é isso, através aqui do monitoramento online a gente consegue fazer toda essa análise e garantir a operação desse equipamento. Obrigado pela atenção e até mais.